Plínio Bortolotti. Agora sim, Plínio, vamos lá. Olá, Tardan. Boa tarde para você. Saudações a quem nos acompanha. Tinha um problema aqui, viu, entre o computador e eu aqui, que era faltava eu ligar o microfone. Na hora que Acontece, eu liguei o acontece. microfone, o problema acabou. Mas veja só, Tardan, apesar dessa atitude do Flávio Bolsonaro ter sido considerada apressada ou desastrosa, eu ainda acho que continua em aberto aquelas possibilidades que a gente já conversou aqui. Ou ter uma chapa com o Tarcísio, ou os Bolsonaro saírem sozinhos, ou qualquer outro arranjo que componha com o Centrão. Eu não acho que isso, por si só, tenha tido um impacto que possa, digamos, atrapalha, né? Mas impedir essas negociações em torno de uma chapa única, uma chapa desse setor, se bem que eu acho meio difícil, né? O mais provável é que a direita saia fragmentada. Agora, a forma como o Flávio Bolsonaro disse, que ele cobraria um preço por aquilo, não soa muito legal, né? Principalmente para quem já passou por rachadinha, passou aí por questionamento sobre uma mansão de 6 milhões que ele comprou, e essas questões todas, viu, Tardan? A condecoração que ele fez a um miliciano na Assembleia Legislativa, e todas essas questões, né, retornarão à pauta caso ele seja candidato, né? Aí o Lula, digamos assim, tem uma vantagem que os supostos malfeitos do Lula já estão precificados. Do Flávio Bolsonaro, não, porque ele já participou de uma eleição majoritária para o Senado, mas é muito diferente de uma eleição majoritária para a presidência da República, quando a vida da pessoa vai ser completamente devassada. Agora, o sonho como a gente vem observando, o sonho do Centrão, Faria Lima, as elites econômicas, era o Tarcísio de Freitas. Né? E é muito sintomático, viu, Tardan, que até agora, pelo menos até uma meia hora atrás que eu dei uma olhada no X, no antigo Twitter do Tarcísio de Freitas, ele não tinha falado absolutamente nada sobre essa questão. Né? Isso significa que, no mínimo, ele sentiu o impacto, no mínimo, ele não deve ter se sentido muito bem com o que aconteceu. Agora, a outra coisa que revela que vai ter dificuldade do Flávio Bolsonaro recompor essa discussão com o Centrão é essa que o Biagi disse agora, essa reunião faltando dois partidos importantes, né? União Brasil e Republicanos, né? Que disseram que não participarão ou vão dar uma passadinha rápida, ou seja, parece que isso não está surtindo efeito. E aí, Tardan, pois não, diga lá. Não, eu ia te perguntar sobre isso, aquela dúvida. Me explica aqui para mim, para a gente, por que alguém pagaria, para usar bem a expressão, né, do senador, por que alguém pagaria com a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro para Flávio Bolsonaro desistir da candidatura? Não está claro para mim isso. O que acontece, Tardan, é que parece que a política brasileira agora vive de chantagem, né? Tem uma chantagem do legislativo com o executivo para liberar emenda, tem uma chantagem do legislativo, principalmente do Partido Liberal, ameaçando ministros do Supremo com impeachment, que é uma chantagem, e agora tem essa chantagem aí do Flávio Bolsonaro, que se dirige contra os próprios aliados dele, que ele quer receber alguma coisa em troca para desistir da candidatura dele. Ou seja, a impressão que se dá é a candidatura dele, ele pegou a candidatura e saiu a vender pelo melhor preço. E o melhor preço, do ponto de vista dos bolsonaros, é a liberdade do Bolsonaro, é um perdão ao Bolsonaro. Agora, essa possibilidade, Tardão, o Biagi já disse isso, ele acompanha bem mais de perto do que eu acompanho, é uma impossibilidade, né? O que pode acontecer, talvez, é aquela tal da dosimetria que vai reduzir a pena do Bolsonaro, o que é errado do mesmo jeito, né? Porque uma tentativa de golpe de Estado vai ser menos punida do que um roubo, do que qualquer outro crime, sendo que esse é um crime capital, é um crime que não deveria ter perdão, é um crime que deveria levar a uma punição muito severa. Então, não dá para aceitar a anistia e também não dá para aceitar essa tal da dosimetria, que é reduzir as penas, principalmente do chefe da organização criminosa, segundo ele foi julgado, que é o Jair Bolsonaro.
Eu continuo só não entendendo bem por que alguém diria, né? Pô, não, Flávio, não queremos que você seja candidato, por favor, em troca disso a gente dá, assim, anistia para o seu pai para ele sair candidato. Enfim, me parece muito confuso isso. Mas Pois é, a política às vezes mas é assim, né? confuso é. Por Mas tá isso que eu bom. digo para você, todas as possibilidades estão abertas, inclusive uma que a gente já discutiu aqui, é que os Bolsonaro chutar o pau da barraca e sair com uma chapa com o Bolsonaro para garantir a coesão da base deles. Porque você pode observar, Tardan, em todas as... Por exemplo, eu tenho a pesquisa do Datafolha, que saiu ontem ou antes de ontem. 54% acham que a prisão do Bolsonaro foi justa. E 40% acham que foi injusta. Olha o tamanho do índice. Por isso que eu digo e repito que o Bolsonaro está no jogo. Ele, apesar de tudo, apesar dos erros, apesar das confusões, ele está no jogo. 54% da Datafolha também dizem que ele quis fugir quando botou fogo na tornozeleira, botou ferro quente. E 33% acreditaram no que se chama de narrativa do surto. Aí você pega uma outra pesquisa, que é essa do Atlas Intel, que foi publicada hoje, se não me engano. Lula ganharia de qualquer candidato no primeiro turno, inclusive do Tarcísio, que é o mais bem colocado, né? Agora, quando você pega, por exemplo, um Bolsonaro, ele tem mais de pelo menos 23% dos votos, que é o Flávio Bolsonaro. Se ele disputar o primeiro turno com o Lula, ele vai ter 23% dos votos, e a Michelle 28%. É aquilo que eu digo, tem um percentual de votos bolsonaristas que vota no Bolsonaro em qualquer circunstância. E essa quantidade de votos, esse apoio que eles têm, que dificulta do Centrão falar, olha, nós não vamos pagar preço nenhum, se vira e até logo e tchau. Né? Então o Centrão muito possivelmente vai buscar uma forma de tentar reconciliar esse grupo, que eu acho muito difícil, para poder ficar com esse percentual de votos, percentual de pessoas que sempre votam no nome Bolsonaro.